Boa tarde a todos. Estamos de volta, dando continuidade ao colóquio referente ao livro Caminhos da Aprendizagem e Inclusão, entretecendo múltiplos saberes, sob a organização da professora Ângela Matilde Soares, Fernando Capovilla, Jalmires Regina Reis Simão e Luiz Miguel Neves. Vamos iniciar agora a mesa 4, que terá a participação de Tiago Vasconcelos, Patrícia Drummond, Anaíde Fernandes, Miriam Buzetti, Rosana Ribeiro. Nós temos uma mesa híbrida, nós temos participantes presenciais e online também. Iniciando agora a apresentação, o otorrinolaringologista Tiago Felipe Vasconcelos Gonçalves. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tiago, sou médico otorrino, médico do sono. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos organizadores desse livro. Foi um livro excelente. Agradecer em especial a minha amiga Luciana e a Nájila. A Nájila não pôde estar presente hoje, já está com um bebezinho recém-nascido. O nosso capítulo foi respiração oral, suas consequências na saúde e na aprendizagem, uma abordagem multidisciplinar, escrito por mim, pela Nájila, pelo Luciano e pelo Roger. O Roger é dentista, a Nájila e a Luciana são fonoaudiólogas e eu sou otorrino. É muito comum a gente, eu vou usar uma linguagem mais coloquial aqui, né? A gente comer mosca numa criança que tem respiração oral. A gente acha que aquilo é normal, aquela criancinha que está sempre de boca aberta, às vezes uma cara de sono, ou, muito mais comum, muito agitada. O adulto sonolento, ele fica mais patetão, ele fica mais quieto na dele. A criança sonolenta tem déficit comportamental. A criança sonolenta não obedece ninguém. A criança sonolenta tem dificuldade de aprendizado na escola. E, na infância, a principal causa, de longe, é a hipertrofia de adenoides e de amígdalas. A maioria dos pais, quase todos que chegam no consultório, tem muito medo da cirurgia, principalmente por causa da anestesia. E a gente compreende isso, é lógico que operar o maior tesouro da família é muito complicado. Ninguém quer que o filho passe por isso. Mas na hora que a gente começa a entender os benefícios e principalmente o baixo risco da cirurgia, atualmente, a gente tem que considerar isso de forma individual para aquele paciente. Quando a gente respira pela boca e a língua não encosta no céu da boca, no palato, esse osso ele vai subindo cada vez mais. À medida que o céu da boca vai subindo, em cima nós temos o nariz. Então ele vai empurrando o septo para cima. O septo não vai subir eternamente, ele vai bater no cérebro e aí ele começa a entortar. Então uma criança que tem respiração oral, provavelmente vai ser um adulto com desvio de septo. Primeira coisa. Quando o céu da boca vai subindo, ele vai fazendo isso aqui com os dentes também. Ele vai trazendo os dentes para dentro e atrapalhando a oclusão dessa criança. Vai ter que colocar aparelho. Quando o céu da boca sobe muito, e ainda que a gente corrija o dente, mas se não fizer uma expansão da maxila, a maxila é esse osso onde está o nariz, se nós não expandirmos, vamos pensar não na criança, mas no adulto que ele vai virar. A língua não cabe dentro da boca literalmente, ela fica esmagada pelo osso. Então, se a língua está esmagada pelo osso, ela só pode ir para trás. Ela vai para trás em direção à faringe e aumenta a probabilidade daquele adulto ter a apneia do sono, porque não tratou quando era criança. E a apneia do sono em adultos, relacionada a hipertensão, diabetes, Alzheimer, câncer, glaucoma, infertilidade, impotência sexual, um monte de coisas que são preveníveis. Em criança, embora não tenha tudo isso, eles têm aumento da pressão arterial nos pulmões. A criança com apneia tem hipertensão pulmonar. Se você coloca o manguito na criança e mede a pressão no bracinho, às vezes está normal, mas ela vai tendo um esforço cardíaco muito forte. A gente ainda não tem muita cultura no Brasil de fazer polissonografia em criança. É um exame não invasivo, não dói, não machuca a criança. Ela simplesmente dorme na clínica com alguns eletrodos para ser diagnosticada e conversa com o médico, conversa com o pediatra, conversa com o seu otorrino de confiança, né? Vamos avaliar e, como eu falei, não comer mosca nesse tipo de patologia que está cada vez mais frequente.
Lembrando aqui rapidamente, na questão da fonoaudiologia, tem aquela... A Nájila me ensinou uma frase que eu adoro. A gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro, né? E aí tem alguns exames com processamento auditivo, algumas alterações de inteligibilidade, de compreensão dessa criança, não porque ela não escuta, mas porque o cérebro dela não está conseguindo acompanhar aquilo que ela está escutando. 1 minuto. Fica à vontade, você é coautora do livro. Não, deixemos para as perguntas. Vai lá, Tiago. Bom, o capítulo está muito bem escrito, né? Recomendo a todos que leiam. Preste atenção nos filhos, nos alunos, no vizinho, em todo mundo. Se você perceber uma criança com a boquinha aberta, isso não é o normal. Ainda que acabou de correr, está cansada, está com a língua para fora, óbvio, isso é exceção. Mas aquela criança que assiste a televisão, brinca, fica o tempo todo com a boquinha aberta, marca uma consulta com o pediatra, com o otorrino, leva numa fono para fazer fortalecimento miofascial e não deixe também no dentista para avaliar a arcada dentária. Obrigado. Obrigado mais uma vez aos organizadores e a você, Luciana. Obrigada, Tiago. A gente vai deixar as perguntas para o final, com certeza teremos várias. Agora, dando continuidade à nossa mesa, a gente terá a participação da professora Patrícia Alves Drummond. Ela é odontopediatra, é professora universitária. Patrícia, à vontade. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa. Meu nome é Patrícia Alves Drummond de Oliveira. Eu sou cirurgiã dentista. Eu sou uma das autoras do capítulo 22, que é sobre metodologias de aprendizagem ativa e metodologias digitais no ensino superior, a prática em sala de aula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as últimas palavras do Dr. Tiago aí. Não deixe de procurar o seu cirurgião dentista, né? Parece que ele jogou a bola na minha quadra mesmo. Então, eu sou odontopediatra e é incrível como que está tudo interligado, né? A gente está falando de educação, mas obviamente que essa questão da saúde é extremamente relevante aí. Já fui presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, atualmente eu sou professora titular de odontopediatria e também de orientação profissional na Faculdade Arnaldo, aqui em Belo Horizonte. Bom, esse capítulo eu escrevi com a professora Luciana, com o professor Leandro e com a professora Cíntia Borini. Cada um abordou um aspecto, né, dessa parte de metodologias ativas e eu, particularmente, eu gostei muito de, né, antes mesmo das aulas remotas, do ensino híbrido, né, nas aulas ainda presenciais, de inserir nas minhas aulas a gamificação, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o uso do Kahoot no curso de odontologia. Bom, a minha aula, né, ela geralmente acontece às 7 horas da manhã, 7h20, né? E aí, antes da pandemia, né, nas aulas presenciais, era uma dificuldade imensa que eu tinha de agregar os alunos na sala de aula, e obviamente que isso não facilitou, né, com as aulas remotas, isso até tornou mais complexo ainda, né, porque às vezes eles estavam na videoaula, mas não estavam só, obviamente, com a câmera desligada e tudo mais, mas eu percebi que era uma forma de engajamento dos alunos e que eles chegassem mais cedo, eles entravam na aula mais motivados, porque eles sabiam que no início da minha aula haveria a revisão da aula anterior com um jogo de Kahoot. Então, o Kahoot, ele é uma plataforma online gratuita, né, de jogo, que permite que o professor crie esses jogos de revisão e interaja com os alunos e gere discussão em sala de aula. O bacana do Kahoot é que ele, à medida que o jogo vai acontecendo, ele vai dando o placar, né? Então, não basta que o aluno responda corretamente, ele tem que responder corretamente e rapidamente, né? Aquele que responde mais rápido vai pontuar mais. Bom, em sala de aula, né, na sala presencial, eu projetava as perguntas, né, na tela, né, da sala física, e os alunos acompanhavam o jogo pelo smartphone deles. Paty, 2 minutos para você. Nossa Senhora.
Então, resumindo, né? É extremamente possível fazer isso nas aulas remotas, e isso foi muito bacana, essa transição, né, da experiência que eu tive. A professora Luciana é uma das grandes incentivadoras, assim, para mim, uma referência, né, pedagógica e de gamificação, porque eu via ela, né, atuando na sala ao lado da minha, né, na época que a gente tinha as aulas presenciais ainda, e eu vi os alunos extremamente agitados, gritando. Eu falei assim, nossa, eu quero ser igual a essa professora, eu quero ter os alunos participativos, gritando também na minha aula, igual eles estão gritando na aula dela. E eu perguntei, a Lu estava usando na época, era o... Como é que chamava, Lu? Esqueci já. Ô, Paty, eu me esqueci aqui, mas eu vou lembrar o nome. Espera aí que eu vou lembrar. Mas era um jogo também. Mas, enfim, no Kahoot vai dando o score, os alunos vão acertando, e no final dá o resultado, quem fica em primeiro lugar. Então, a gente sempre faz um prêmio, né? Agora, nas aulas híbridas, eu estava premiando, assim, o aluno que ficasse em primeiro lugar no Kahoot poderia escolher uma música para começar a aula do dia seguinte. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos gestos, né? Aí tiveram várias músicas interessantes que escolheram no início da aula, para a gente começar agitando, começar mesmo aquecendo, né? Então, assim, como resultado, só para concluir, né, o que eu extraí de mais positivo dessa estratégia de gamificação para começar a minha aula, é Flickr, não é que chamava? Uma coisa assim. Isso. Então, o que eu percebi? Os alunos, eles estavam mais pontuais. Eles chegavam motivados às 7 horas da manhã, porque eles não queriam perder o início do jogo, né? Porque se você chega e o jogo já está acontecendo, você perde a oportunidade de fazer mais pontos, né? A aula ficou extremamente interativa e a gente conseguiu, né, dar uma continuidade. Eu não começava um conteúdo novo, eu não entrava no assunto da aula sem revisar o conteúdo da aula anterior. Então, a aula ficou extremamente interativa e participativa. E, consequentemente, os alunos ficaram muito mais atentos e muito satisfeitos. E eu falo que foi um movimento que aconteceu na faculdade, que, em sequência, assim, vários professores aderiram a essa plataforma, eu super recomendo, é gratuita, né? Então, tem vários recursos bacanas, dá, inclusive, para você colocar slides dentro da plataforma com... A gente percebe sua empolgação. Parei. É muito chato para mim estar nessa posição de te interromper. Não parei. Mas a gente vai voltar nas perguntas daqui a pouco, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Paty. Até já. A gente vai dar sequência aqui agora com a professora Anaíde Fernandes, que é de São Paulo e está presente aqui com a gente. Então, eu não posso deixar de elogiá-la, né? De agradecê-la por ter vindo de longe para participar desse colóquio aqui do livro. E já quero falar aqui que a doutora Ângela Matildes vai falar daqui a pouquinho, viu, doutora Ângela? A senhora aguarda a gente só um pouquinho, a Anaíde falar, que eu vou pedir para a senhora dar uma palavrinha aí. Eu sei que a Jalmires vai brigar comigo de colocar a senhora aí no meio para falar no meio da mesa, mas não dá para ver a senhora aqui no nosso grupo aqui e não colocar a senhora para falar, tá? Anaíde, fique à vontade. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e um orgulho muito grande poder participar dessa obra aí que reúne grandes autores que falam aí dos caminhos da aprendizagem e da inclusão, né? O capítulo 24, que é o meu capítulo, ele fala um pouquinho sobre os benefícios da estimulação multidisciplinar na primeira infância. E eu tenho um orgulho muito grande de vir para Belo Horizonte sempre que eu posso participar dos congressos do Brain Connection e dos lançamentos dos livros, porque todo o meu projeto de pesquisa começou no primeiro Brain Connection em 2016, né, quando isso ainda era um projeto de pesquisa e estava sendo validado. E a gente conseguiu fazer a validação científica desse software, dessa sala multidisciplinar de estimulação infantil. Hoje a gente já tem 23 salas pelo Brasil, espalhada aí em vários estados e capitais do mundo. E a missão da Neurobrink, que virou uma startup com a divulgação desse trabalho e desse projeto de pesquisa,
é levar para profissionais da saúde e da educação ferramentas, soluções e recursos para que a gente possa otimizar e agregar, né, valores e tempo no ganho dos estímulos na terapia na primeira infância. Então, o capítulo traz, numa linguagem bem simples, né, como que esse software, esse aplicativo comanda uma sala de estimulação sensorial e dentro dessa sala como é feita a programação pela equipe multidisciplinar. Então, o software ele possibilita que qualquer terapeuta consiga colocar os seus protocolos de pesquisa. É um protocolo aberto, né? O software é um console de protocolo aberto, onde qualquer terapeuta, médico, psicólogo, psicopedagogo e até educadores consigam colocar seus protocolos de diagnóstico e intervenção, e dentro desse software você consegue mensurar a evolução da criança dentro das demandas que ela apresenta nas intervenções que são feitas dentro desse ambiente, né? Então, dentro desse software é possível a gente fazer edição de vídeos sensoriais, comandar todos os equipamentos de forma programada ou em tempo real, de acordo com a necessidade e a reação do paciente nas terapias, né? A gente consegue desenvolver atividades de linguagem, desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático, estimulação cognitiva, sensorial e motora. Então, é um recurso que objetiva integrar as terapias num único ambiente, mas também de oferecer a tecnologia como uma solução assertiva para esses estímulos que começam desde a primeira infância e hoje vão até a terceira idade, né? Hoje em dia a gente já usa essa sala também para fazer estimulação cognitiva em idosos, né? Que a gente sabe que tem aí perdas sensoriais e de memórias muito importantes. Então, a minha colaboração nesse terceiro volume do livro é falar um pouquinho dessa ferramenta e mostrar como ela é aplicada no dia a dia na prática. Então, eu trouxe para ilustrar um pouquinho desse trabalho para vocês um vídeo que vai mostrar um pouquinho de como a sala funciona, como os terapeutas conduzem os equipamentos e os acionamentos. Esse vídeo é do SER4, aqui de Contagem, de Minas Gerais, e eles com os ganhos e os resultados das terapias nesse ambiente no SER4, hoje eles estão concorrendo ao prêmio do Ministério da Saúde como o 5º melhor APAI para fazer reabilitação dentro desse ambiente. Então, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo e espero que vocês leiam e gostem do capítulo. Aqui na sala de Parque Multissensorial, IUP 6D. É uma sala em que nós temos a oportunidade de intervir com os nossos usuários de uma maneira bem lúdica, né, trazendo elementos sensoriais, né, ou seja, auditivos, visuais, táteis, para que a gente consiga estimular as habilidades cognitivas, sensoriais, acima de tudo, habilidades de interação social, atenção. E a gente também conseguiu estimular aqui, por meio dessas atividades, nomeação, discriminação de cores, frutas, né? Tudo isso estimulando também questões da linguagem. E temos a oportunidade de trazer elementos aqui para dentro do parque, como a gente viu aqui as frutas, que são elementos do ambiente natural de cada usuário, né? Dessa forma a gente consegue estimular outras coisas. Por exemplo, a gente tem trabalhado com uma das nossas usuárias questões relacionadas à alimentação. Na modalidade da reabilitação intelectual, nós atendemos pessoas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com deficiência intelectual
e ou com transtorno do espectro autista, independente de sua idade. Então a gente atende desde a infância até o envelhecimento. Pessoal, o vídeo travou um pouquinho, mas, Anaide, a gente pode colocar o vídeo no chat Pode sim. Da livraria. Então a gente vai colocar o link, tá, gente, do vídeo para quem quiser assistir com calma, porque realmente a tecnologia, às vezes a internet oscila um pouco e trava um pouco. Anaide, 10 segundos para você finalizar? Sim. Bom, então é isso. A nossa missão é levar esse trabalho, né, para o maior número de profissionais, para que eles possam conhecer a ferramenta e que essa ferramenta possa ajudar aí a otimizar os ganhos nas terapias dos pacientes de forma multidisciplinar. Obrigada, gente. A gente que agradece, gente, que mesa maravilhosa, né? Assim, ela tão diversificada, tão rica, né? Queria agradecer, Jalmires, a doutora Ângela pela oportunidade de estar aqui e aproveito para pedir a doutora Ângela para falar um pouquinho para a gente por um minuto aí, que ela deve estar querendo conversar com a gente. Doutora Ângela, a senhora está aí? Doutora Ângela? Não? Bom, deve estar só a tela dela ali pra gente. Vamos dar continuidade então? A gente tem agora a professora Miriam. Eu tô! Ah, gente, gracinha! Então aparece aí pra gente. Eu tô achando tudo muito lindo, e o mais importante é essa junção da saúde, de todos os lados, se juntando pela inclusão, né? E com isso, o título do Brain Connection esse ano, Um Mundo pela Inclusão. Então, é muito lindo, né, quando fala sobre a odontologia e as performances da odontologia na educação, e a educação nunca pensou que a questão odontológica é uma questão muito importante, o sono, né, o otorrinolaringologista, o pediatra, né, então, assim, o dominó, né, o efeito dominó é muito grande. Então, o nosso trabalho é muito grande. Então, nós temos que nos unir realmente, né, em força, em sabedoria, em habilidade, em competência, em sensibilidade, para fazer essas reformas e mostrar para a educação que realmente a educação é para todos. Mas a aprendizagem, ela é individual, né? Ela é solidária, ela é particular. Nossa, isso é maravilhoso. Como eu tenho um minuto só, deixa eu parar. Ô, doutora Ângela, daqui a pouquinho a senhora vai ter mais tempo para falar quando a gente fizer a abertura, não é? Daqui a pouquinho. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa mesa. Vou convidar agora a professora, minha querida amiga, Miriam Cristina Busetti. Estamos ansiosos aqui pelas suas palavras, Miriam. Boa tarde, vocês me ouvem bem?
Sim? Então tá, gente. Obrigada pela oportunidade, por esse momento de estar aqui com vocês. Agradeço aos organizadores da obra, a doutora Ângela, né, e os demais. Estou aqui como autora do capítulo 10, juntamente com a Kátia, a Noemi e a querida Simone Capellini. O título do capítulo 10 é a Inclusão de Escolares com Transtornos do Neurodesenvolvimento na Realidade Brasileira. Então, foi uma obra escrita com muito carinho aí para essa coletânea tão importante na nossa realidade. Bom, brevemente, né, o capítulo está dividido praticamente em duas partes. Então, temos uma introdução, pautada principalmente no DSM-5, que fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, explica aí as principais características desses transtornos, quais são, né? Então, o específico da aprendizagem, deficiência intelectual, o autismo. Depois a gente entra um pouquinho na realidade brasileira e nas principais legislações até aí meados de 2021. Então, a gente fala um pouquinho do que está na LDB, na Lei Brasileira de Inclusão, e fazemos uma relação aí com o DSM-5, né, porque o que nós temos na nossa legislação alguns conceitos que muitas vezes são confundidos na educação. Então, educação inclusiva, educação especial, ensino colaborativo, atendimento educacional especializado. Então, a gente precisa definir muito bem esses conceitos para poder oferecer para esses alunos o melhor atendimento. Então, esse é um dos objetivos do nosso capítulo, né, entender esses conceitos e quais são os alunos contemplados pela educação especial, que no caso são os alunos com deficiência, com transtorno do espectro autismo e altas habilidades e superdotação. Então, aqui a gente tem alguns do neurodesenvolvimento que são contemplados, mas alguns não, né? Então, aí entra a questão da educação inclusiva, desse respeito, né, dessa acolhida e dessa garantia da oferta da educação para todos, né? Mesmo antes da legislação aprovada no final de novembro aí do ano passado, né? Então, a gente já tinha isso contemplado na legislação, dessa questão da flexibilização, adaptação curricular e do desenho universal para a aprendizagem. Então, essa é um pouco a reflexão desse capítulo 10, entender aí que mesmo que esse aluno, né, com dislexia, com TDAH, ele não esteja sendo atendido no atendimento educacional especializado, educação especial, ele tem direito a um ensino de qualidade que respeite aí a diversidade. É isso. Obrigada. Espero que vocês leiam. A obra está maravilhosa. Já li vários capítulos e vale muito a pena. Amém. A gente que agradece e assim, olha, foi até agora, deu o seu tempo certinho. Muito obrigada. E com certeza teremos perguntas e comentários aqui para o seu capítulo. Isabel, diretamente de Nova Serrana, nossa mediadora do YouTube. Ela vai... Isabel, você está aí? Estou. Tudo bem? Chovendo muito aí, amiga? Um pouco. Acabou um pouquinho com as estradas. Então, vamos lá. Como é que tá aí? Estão aí os comentários no YouTube. Boa tarde a todos, gente. É uma honra, né, participar desse colóquio do lançamento de Caminhos de Aprendizagem e Inclusão. Desde já, parabenizar todos os pesquisadores, escritores aí dessa obra maravilhosa, aos organizadores, doutora Ângela Matilde, ao professor doutor Fernando Capovilla, professora e doutora Jalmires, o professor doutor Luiz Miguel. Então, vamos lá. Estamos acompanhando aqui para o doutor Tiago, na tarde de hoje, quais as repercussões da respiração oral no sono e na aprendizagem? Sim. Quais as repercussões da respiração oral no sono e na aprendizagem? Quando a criança tem respiração oral, ela pode estar tendo dificuldade ventilatória. Ela acaba aumentando o tônus muscular e, com isso, ela tem que diminuir a quantidade de sono REM. É uma das coisas que pode acontecer. O sono REM é onde a gente consolida a memória, que está relacionado à criatividade e também à estabilização de humor. A criança,
que têm diminuído vai ter dificuldades escolares muito características de irritabilidade, pouca concentração. Às vezes, é uma criança que não se interage muito bem com os coleguinhas, ela fica mais agressiva. Esse é um dos exemplos. Um outro sono que fica prejudicado é o sono profundo. A maioria das pessoas confunde o sono de ondas lentas com o sono REM. O sono de ondas lentas é o sono profundo de verdade, não é o sono REM. Nesse tal sono de ondas lentas é quando a criança, e na verdade nós adultos também, vamos liberar o hormônio de crescimento. Os hormônios que vão fazer o anabolismo muscular, que vai fazer a criança crescer. Uma criança que não está respirando bem de noite, ela não vai atingir, por exemplo, o potencial genético de altura dela. Ia ser uma pessoa de 1,80 m e acaba tendo 1,71 m quebrado, no caso de um homem, por exemplo. Também tem mais dificuldade de controle de peso, seja para uma criança que é muito fraquinha, muito franzina, ou o outro extremo, obesa. Isso pode acontecer também. São as principais alterações e muitas delas são reversíveis, principalmente na infância. Como eu falei antes, entendo que muitos pais têm receio da cirurgia, medo da anestesia, mas ela é um dos tratamentos, né? Não é toda criança que tem indicação. Por exemplo, uma criança que tem rinite, ela respira pela boca por causa que ela tem uma rinite alérgica. O tratamento é totalmente clínico. É observar o que está causando aquele nariz entupido. Às vezes é um bichinho de pelúcia, de estimação, cortina, o travesseiro de estimação. E ninguém vai pegar uma rinite, segurar ela com a pinça, cortar ela com um bisturi e depois dar ponta da rinite. Isso não existe, né? Então, ia ser corticoide nasal, antialérgico e principalmente medida comportamental. Ok. Muito obrigada. A Patrícia de Campos Lopes está perguntando. Deixa eu só comentar aqui um pouquinho. Eu escrevi o capítulo junto com o Tiago, né? A gente tem muitos pacientes em comum, né, Tiago? Então, assim, quando eu, como fonoaudióloga, né, psicopedagoga, quando pego no consultório um paciente que tem alteração de fala, uma alteração de linguagem, uma déficit às vezes de atenção que chega, né, com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes uma criança que tem um atraso na aprendizagem, a gente está pesquisando um transtorno de aprendizagem, todos esses pacientes precisam de uma avaliação otorrinolaringológica, né, por causa disso tudo que o Tiago está fazendo. Porque o capítulo foi escrito por fonoaudiólogos, um ortodontista e um otorrinolaringologista, porque isso está tudo interligado. E aí, quando a Isabel pergunta a questão da aprendizagem, o sono, né, Tiago, ele interfere muito na questão da memória, né? A gente tem a questão de otite de repetição interferindo, podendo ser um dos aspectos que pode estar levando a uma alteração do processamento auditivo. E aí, a gente não pode olhar só uma alteração que está lá na ponta, que é um distúrbio de aprendizagem. A gente tem que olhar ali na base digamos assim, do iceberg, né? Ali é só a pontinha. Então, esse trabalho interdisciplinar de encaminhar pacientes para avaliação de outros profissionais, ela é cada vez mais primordial, tá? Muito obrigada, Tiago, pela parceria no livro e no trabalho, na clínica, né? E na vida. Eu que agradeço. Só fazendo um adendo, já que ela tocou no assunto, por exemplo, uma criança que opera, toda criança que opera adenoide de amígdala, o otorrino, minha opinião pessoal, mas respaldada por muita literatura, tem que mandar para fono depois. Porque essa criança está anos respirando pela boca, ela não vai operar e de repente ficar 100%. Ele tem uma inversão do lábio inferior, a boquinha fica diferente, o lábio inferior vai para fora, o lábio superior atrofia. Ela tem um estreitamento aqui, então a musculatura dela fica toda alterada. E a fono é fundamental para fazer terapia miofacial e recuperar isso daí. Uma outra coisa que é muito comum é criança que dorme pouco. Gente, vocês não imaginam a quantidade de menino com diagnóstico de TDAH, que ela falou, ele tomando Ritalina. Ritalina. Do meu filho, por causa do meu filho, do sono do meu filho. Ele, Luciana, seu filho dorme pouco. Me chamou a atenção. E eu sou da área de saúde, né, Tiago? Como assim? As crianças precisam de muito mais horas de sono do que nós adultos. Um adulto, uma média de 8 horas, 7 a 9.
Uma criança, dependendo da faixa etária, vai precisar de 14 horas de sono por noite, vai ficar só 10 horas acordada, e isso vai diminuindo ao longo dos anos. Uma criança com 10 anos, que vai deitar junto com os pais, acorda junto com os pais, ela é cronicamente privada de sono. E, repito, é igual para o adulto. O adulto que está com sono vai ficar quietinho na dele, meio sonolento, isolado no canto, não quer participar. A criança não, a criança vai virar uma espoleta. Ela vai pular, quicar, quebrar, botar a mão, enfiar o dedo na tomada, não vai obedecer ninguém, vai puxar o cabelo, vai amarrar a lata no rabo do gato, não sei. Ela não vai ficar quieta, privada de sono. E isso é muito comum, porque isso gera uma rotina familiar. Né? A família... socialmente é muito difícil, né, Luciana? Porque os pais trabalham o dia inteiro, eles chegam no horário que eles têm para ficar com o filho é de noite. Porque de dia estão trabalhando, a criança está na escola, então quer aproveitar o filho na noite. Chega em casa às 7 horas, aí fica com o menino até 10 horas. Agora, na época de pandemia, talvez algumas crianças acordem um pouco mais tarde, mas na minha época de escola, eu tinha que acordar às 6 horas no máximo, para tomar banho, pegar ônibus e parar na escola, porque a aula começava às 7 horas da manhã. E isso é um horror. As crianças e adolescentes, eles têm uma tendência natural, e todos nós já passamos por isso, e quem está nessa vai passar também. A gente tem um sono polifásico, quando é bebezinho, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Quem tem filho sabe disso. Depois vai consolidando, tem uma sonequinha de tarde. Pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, eles vão dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso é fisiológico. Todos nós aqui já saímos para a balada e voltamos de madrugada. Tenta fazer isso na minha idade, 40 anos. Não vai dar certo. Tiago, muito obrigada. Isabel, com você. Sim, nós temos aqui várias manifestações, inclusive de parabéns, Ana Rita Fernandes, parabéns, o Alan Fernandes está deixando parabéns, a Aline Fernandes está deixando, várias manifestações aqui, e tem uma pergunta também da Patrícia para Patrícia, sobre qual ferramenta que a doutora Patrícia Drummond citou aí. Na explanação da doutora Patrícia, na explanação da doutora Patrícia, foi citada uma ferramenta utilizada. Qual foi? Isso, foi o Kahoot. O Kahoot, você entra no site kahoot.it e ele é gratuito e os alunos acessam as perguntas pelo smartphone. Você monta o jogo na plataforma, você cria um perfil para você na plataforma. E na minha plataforma, só para ter ideia, já tem mais de 30 jogos, de diversas disciplinas, de diversas aulas. Então, é ilimitado o número de perguntas. Kahoot. K-A-H-O-O-T. Ok, muito obrigada. Agora, sobre metodologias ativas. Vamos lá. Ainda para Patrícia, metodologias ativas aí. A pandemia acelerou a utilização das metodologias ativas na sala de aula de forma remota. E agora, presencialmente? A metodologia ativa continua ativa mesmo, gente? Com certeza, é um caminho que não tem volta, né? Uma vez que o professor tem um engajamento do aluno nas metodologias ativas, né? Que a gente percebe o tanto que ele se sente motivado, o tanto que ele se torna protagonista do processo de aprendizagem. Isso é um caminho, assim, que realmente a gente tem que voltar com isso para a sala de aula e potencializar isso, né? Trazer isso ainda mais forte, né? Trazer as vantagens que a convivência presencial tem com o aluno, né? O olho no olho, e não podemos deixar de continuar com esse processo, porque é extremamente gratificante e a gente vê o desempenho do nosso aluno muito maior, muito mais pleno, né, quando a gente utiliza essas metodologias. A professora Cíntia escreveu no capítulo sobre PBL. Eu recomendo vocês lerem, ela é especialista em PBL, ela dá aula na medicina sobre PBL, que é problematização. Então, é outra estratégia também muito bacana.
Patrícia, eu vou comentar aqui um pouquinho também, que a gente escreveu junta, né? Nós escrevemos juntas o capítulo. Era o Plickers, né? Que era aquele que eu utilizava em sala de aula, que os alunos ficaram muito agitados, mas ele precisava de um cartão, né? Eu vou colocar aqui no link também, no chat. O Plickers, você imprime cartões. Cada aluno tem um cartão que, de acordo com que ele vai virando o cartão, então a resposta A, B, C ou D. Então, cada aluno tem um cartão diferente. E aí você faz uma varredura das respostas dos alunos com o seu... você baixa um aplicativo, você faz a varredura pelo seu celular. Então, assim, você vai jogando as respostas, né, no computador, na tela, né, para os alunos pelo DataShow. E os alunos ficaram assim, enlouquecidos, né, Paty? Quando eu comecei a utilizar na sala de odontologia, os alunos lá do 7º período, se não me engano, de odontologia, isso traz uma motivação muito grande. Na verdade, não é uma metodologia ativa, né? É uma ferramenta para se fazer, você pode fazer uma metodologia ativa com isso aí, né? E aí a Patrícia foi referência, né, na Faculdade Arnaldo, é referência nossa de utilização de recursos tecnológicos com os alunos, né, Paty? Muito obrigada, foi muito bom trabalhar com você. Ô, Lu, a honra é toda minha, um privilégio conhecer você e trabalhar com você. Você sabe que eu aprendi muito com você nessa caminhada e tem muito a aprender. E obrigada por mais uma vez poder participar aí, né, com você nessa mesa hoje. Ok. Isabel, mais uma, Lu, pode? Dá tempo, Jamíris? Mais um tempinho? Temos mais 9 minutos ainda. Só para a gente fechar aqui, né? A doutora Jamíris aqui está falando também, agradecendo, Ana Rita, obrigada pela contribuição do volume 3 da nossa coleção, sempre enriquecendo os múltiplos saberes, os agradecimentos, as manifestações aqui no YouTube. E tem uma aqui para a doutora Miriam, sobre a inclusão de escolares com transtorno no neurodesenvolvimento e na realidade brasileira. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para a gente... A pergunta foi feita para como é que a gente faz para auxiliar nessas práticas, tanto na escola e na clínica. O que a gente pode fazer aí dentro desta inclusão de escolares com transtorno no neurodesenvolvimento? O que pode servir de auxílio? Quantas horas eu tenho para responder? Uau! Seria escrever um novo capítulo, né? Exato, é o livro. Então, o livro ajuda muito, né? Quando a gente entende sobre o processo da aprendizagem, fica mais fácil da gente pensar em práticas mais eficientes. Então, a questão, por exemplo, de ser bem objetivo no enunciado, usar um vocabulário claro, né? Fazer passo a passo, do mais fácil para o mais difícil, revisar, né? Como o professor Fernando Capovilla fala, né? Reverberar a informação, explorar diferentes sentidos, então oferecer o mesmo conteúdo de diversas formas, então explorar o auditivo, o visual, o tato, né, e a gente explorar essas possibilidades. Então esse é um caminho. Mas aqui no livro a gente tem vários capítulos que falam sobre esse processo, né, da aprendizagem, então da questão do vocabulário, da fluência, da compreensão, aprendizagem matemática, que possibilita a gente entender como acontece esse processo e pensar melhor em estratégias mais eficientes. Sendo bem objetivo. A gente está com tempo, ok? Muito obrigada. É isso aí, Lu. Luciana? Pronto? Isabel, eu estou aqui. Miriam, obrigada. Gente, a Miriam é uma fofa, uma competência. Sugiro a vocês seguirem a página dela, o perfil dela nas redes sociais, porque ela é uma pós-doutora que ministra aula no ensino público para alfabetização. E ela coloca lá nas redes sociais o que ela faz. Então, ela junta a pesquisa e coloca na prática. Então, assim, Miriam, assim, agradeço muito
a doutora Ângela Jalmires por ter me colocado junto de você, por eu ter te conhecido. E um dia você assistiu um curso meu, né? Quando eu soube quem você era, eu quase morri. Então, assim, prazer estar aqui. Muito obrigada. Não deixem de seguir a Miriam nas redes sociais, viu? Que ela tem muito a dizer, muito mesmo. Gente, a professora Rosana, ela chegou aqui agora, ela está vindo de São Paulo, então a gente vai passar a palavra para ela, tá? Professora, fique à vontade, o nosso tempo está super curto, tá? Então você tem 3 minutinhos que me permitiram passar para a senhora aqui, porque a gente tem um cronograma cumprido. Eu é que peço desculpas, né? Eu acho que todos sabem que eu estou numa turnê com o Diogo Almeida, uma oportunidade única, não só para a metodologia CDRA, como para a inclusão, né? Uma situação onde a gente vem com essa luta em relação à inclusão. Então, nós chegamos agora e eu vim correndo para cá. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui, lisonjeada pelo convite, agradeço aos organizadores. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o meu capítulo, né? Nessa coletânea, que é a anamnese para a paz com base eficaz para intervenções pedagógicas preventivas e escolares do primeiro ano do ensino fundamental. A iniciativa na escrita desse artigo foi desmembrar um pouquinho os próprios pilares da metodologia CDRA, que prevê formação de professores, prevê o mapeamento de uma sala de aula e prevê a intervenção pela adaptação curricular. E nós resolvemos especificar um pouquinho mais um dos pilares, que é o mapeamento, e a gente passou durante 2 anos aplicando a parte dos pais da metodologia CDRA, a parte dos pais do mapeamento da metodologia, e levantando quais eram as queixas de aprendizagem que as crianças, ao ingressar no primeiro ano, apresentavam como forma preventiva, como forma da gente prevenir os problemas de aprendizagem. Foi um artigo muito interessante de vivenciar. Nós tivemos uma amostra de 168 crianças, onde 47% das nossas crianças apresentaram risco para desenvolver problemas de aprendizagem. E eu acho que esse artigo, pensando nesse tempo bem curtinho que eu tenho para falar dele, ele traz à tona uma situação valiosa, que é um protocolo, que é um instrumento para que a gente, mostrando que é possível a gente identificar problemas, riscos de aprendizagem antes deles serem instalados. Eu acho que esse é o futuro e que a gente tem que ter em mente, né? Instrumentos que viabilizem que o professor, antes mesmo dessa criança desenvolver um problema de aprendizagem, a gente possa mudar de estratégia, a gente possa utilizar a adaptação curricular como uma poderosa ferramenta de recuperação e de prevenção, né? Então, hoje a gente já tem experiência de detectar possíveis riscos para a aprendizagem e mudar realmente os planos para essa criança, direcionar de uma outra forma e a gente consegue que ela não desenvolva esses problemas que viriam e que provavelmente perdurariam por muito tempo se a gente não tivesse conseguido detectar antes que eles se instalassem. Então, um artigo que eu considero valiosíssimo para que a gente repense essa atuação preventiva no contexto de ensino e aprendizagem das nossas crianças da educação infantil e do primeiro ano. Leiam, muito interessante o artigo, que ele seja ampliado para um leque muito maior de escolas, porque uma amostragem de 168 crianças foi apenas uma escola da rede pública de São Paulo, mas a gente já tem feito esse trabalho e estamos a caminho de uma amostragem muito maior, comprovando que essa é a média, de 47% a 52% de riscos para desenvolver problemas de aprendizagem. O que dirá depois dessa fase tão difícil para todos nós que foi a pandemia. Obrigada pela oportunidade, desculpe a correria, mas consegui chegar. Ótimo. Isso é importante. Isso mesmo. Muito obrigada, professora, foi uma honra. Foi uma honra tê-los aqui, uma mesa assim, tão diversificada, tão rica. Estou assim, lisonjeadíssima de ter mediado essa mesa. Queria convidar vocês para
continuarem conosco para a abertura. Nós teremos um momento de autógrafos, nós teremos um momento cultural com o Diogo Almeida. Isso, ele é um escritor e humorista, não é isso? E nós teremos, logo após esse momento cultural, nós teremos a mesa 5. Tá? Aguardamos vocês e muito obrigada. Lá embaixo, tá, gente? É lá embaixo, tá bom? Quem tá aqui vai lá embaixo e vai ser tudo transmitido aí posteriormente pelo YouTube, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos.